Uma boa noite a todos, então, que estão em seus lares, nos assistindo nesse momento e que conectaram-se à Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Como todos sabem, estamos transmitindo nossas exposições, nossas palestras dos nossos lares pelo meio da internet e é possível todos nós assistirmos. Isso é muito bom. Mesmo a gente não podendo se encontrar pessoalmente na casa espírita, nós conseguimos estar conectados, assistindo reflexões e temas importantes para todos nós. Como todos sabem, na quarta-feira sempre nós estudamos uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo e nesta quarta-feira ficou ao meu encargo. Meu nome é Lucas, eu sou trabalhador da Casa Espírita, trabalhador da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, já há algum tempo, estudante também. E o tema de hoje, então, está no capítulo 5 do Evangelho, Causas Anteriores das Aflições. Pois bem, esse é um tema muito bom de trabalhar, muito curioso, muito amplo. Acredito que fui muito feliz em ter sido passado esse tema para ser trabalhado, visto ser um tema que sempre nos traz muita curiosidade. Curiosidade porque eu lembro que quando, nas primeiras vezes que eu fui assistir palestras espíritas, e fui assistir a primeira vez numa casa espírita, uma palestra, foi justamente porque eu queria respostas, e respostas também referente ao sofrimento. Por que do sofrimento? Todos nós passamos então a estudar a doutrina espírita, nós vamos então compreender um pouco do porquê do sofrimento. Por que a humanidade passa ainda por situações difíceis? Muitos humanos, muitos homens, muitas mulheres na Terra sofrem tantas dificuldades às vezes. Enquanto uns têm facilidades e de alguma forma ou outra a vida flui, não há tanto sofrimento, outros parecem que são a todo momento acometidos, visitados pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. Nesse tema, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, de uma forma muito clara e objetiva e singela, nos esclarece que todos nós, neste mundo em que vivemos ainda de provas e de expiações, que é uma categoria de mundo ainda difícil. Vamos assim dizer, não há felicidade plena. A felicidade ela ainda vem de pequenos traços, de pequenos momentos, de pequenos períodos, em que muitas vezes dispomos de paz, de tranquilidade, que as coisas acontecem e que não somos visitados pelo sofrimento. Mas são pequenos espaços curtos de tempo. Porque na grande maioria das vezes o planeta Terra, pela sua categoria de mundo ainda, oferece-nos muitas provas, situações que precisamos ainda passar, expiações, são situações que precisamos resgatar. E aí então, nessa reflexão que Kardec nos traz no Evangelho, ele nos esclarece, como disse, de uma forma clara sobre tudo isso. Se nós vamos então buscar esse conhecimento, precisamos refletir muito sobre alguns fatores importantes. Primeiro, a doutrina espírita, dentro da sua base, dentro dos seus princípios básicos, ela nos traz claramente a questão da pluralidade das existências, a continuidade das existências. Nós não passamos apenas uma vida neste mundo. Nos fala também claramente e abertamente do amor de Deus para com todos nós, mas também da sua justiça. Uma justiça não de alguém que vai castigar e trazer a guerra, o terror àqueles que não lhe obedecem, mas uma justiça de um pai amoroso, sábio, justo e bom. Um pai que educa, que ajuda os seus filhos a evoluírem, a crescerem. E com isso, juntando então essas duas situações, nós estamos então debaixo de uma lei justa que Deus estabeleceu para toda a humanidade, mas para o universo inteiro, que é a lei de causa e efeito,
que ouvimos falar muito dentro da doutrina espírita, a lei de ação e reação. E assim, essa lei, todos nós estamos abaixo dela. E aí nós vamos passando a entender claramente assim as coisas. Quando passamos por uma situação difícil, quando vemos uma outra situação difícil também, nós vamos entendendo o que acontece, por que daquilo. E passamos então a compreender de uma forma um pouco mais fácil a justiça de Deus. E aí vamos puxando alguns exemplos, algumas situações. Porque a vida ela é muito curiosa. Nós vamos buscar entendimento nos próprios exemplos nossos, da nossa vida, a gente vai tentar procurar entender algumas situações e nós vamos vendo que alguns sofrimentos, algumas situações difíceis ou não tão difíceis, situações boas também, nós mesmos construímos elas durante a nossa existência. Se puxarmos algum período dessa mesma existência física que estamos tendo agora, nós vamos ver que algumas situações que hoje vivemos, elas são consequências de escolhas nossas, elas são situações que nós fomos lá atrás semeando e que hoje talvez aquilo tudo veio acontecer, veio à tona. Não cuidamos da saúde, veio então uma gravidade, uma doença grave, uma situação difícil com o nosso corpo físico. Em algumas situações nós fomos semeando discórdias, intrigas e tudo, e acabou dando uma situação, muitas vezes, de rompimento na família, de uma amizade, um relacionamento que a gente não cuida, acontece alguma coisa, a gente acaba separando, a família acaba se decompondo de alguma forma. Várias situações. Mas a exposição, a reflexão na noite de hoje, ela vem falar sobre aquelas situações curiosas, difíceis, que nós não temos explicação e que nos visitam às vezes. Vamos puxar alguns exemplos. As crianças, quantas situações curiosas com as crianças. Imaginem, eu vinha pensando no tema, e o próprio Kardec puxa também algumas questões sobre as crianças, e analisando, a gente para pensar, poxa vida, mas Deus ele é tão justo e bom, não é mesmo? Então por que permite que uma criança desencarna? Uma criança, de meses, na tenridade, 2, 3, 4 aninhos, por que permite que uma criança muitas vezes enfrenta uma situação como câncer, tão difícil para um adulto? Imagina quanto mais para uma criança, para os pais, quanto sofrimento. Nós vemos situações de pais aflitos que por vezes lutaram tempo para ter um filho, consegue ter o filho e o filho nasce com uma dificuldade locomotora, nos seus sentidos, algumas situações na formação do cérebro, e por mais que foi cuidado toda a gestação, todos os cuidados, são pais saudáveis, vem naquele desenvolvimento físico aquela carência, aquela dificuldade muito grande, difícil de compreender. Outras crianças, dando outro exemplo, nascem na cidade de Nova York, num país de primeiro mundo, em outras cidades, num país rico, desenvolvido da Europa, filho de pais com todas as condições econômicas de oferecer as melhores possibilidades da saúde, do acesso a planos de saúde, de cuidados odontológicos. Uma criança que vai ter um desenvolvimento intelectual pelos estímulos, porque ele vai ter acesso também à educação de primeiro mundo. Uma criança que nasce muitas vezes num estado mais desenvolvido, dentro do nosso próprio país mesmo, uma cidade muito bem desenvolvida, onde vai ter acesso a tudo isso. Ao amor, porque vemos tantas situações onde a criança nem isso tem acesso. E outros, talvez que nasceram no mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma situação atual, mas num outro cenário. Talvez num país
lá da África, né, com tantas dificuldades, na Síria, onde há guerras, em países onde há muitas restrições, lutas e conflitos. Outros nascem talvez numa própria cidade grande nossa, onde há muita riqueza, mas lá num bairro, num lugar com muita dificuldade. Dentro talvez da nossa mesma cidade, da sua cidade, da onde está assistindo, seja daqui da nossa cidade de Juí ou de outro lugar, mas talvez lá naquele lugarzinho, naquele bairro muito difícil, onde tudo é complicado. Fora isso ainda, ele vai enfrentar situações como a droga, a drogadição ali no seu bairro, na sua vizinhança, enfrentando dentro do próprio lar o vício talvez do alcoolismo ou até mesmo da violência doméstica, situações difíceis. Alguns, a situação do abandono, o pai e a mãe que não estão próximos, que abandonam e acabam entre um outro ente querido, uma avó, um tio, uma tia, nas proximidades, adotando e cuidando. Tantas situações que ocorrem. Analisando o amor de Deus, a sua justiça divina, como explicar uma situação dessas? Buscando o conhecimento teológico de muitas religiões, de muitas crenças, nós vamos tentar entender no conhecimento deles de que seria isso uma consequência do pecado original de Adão e Eva, que consequentemente todos herdamos, de acordo com esta crença, e que hoje temos que então, de alguma forma, colher isto. Mas onde estaria a justiça de Deus se isso não é algo que nós fizemos, que escolhemos, e talvez nós, lá naquela situação, teríamos feito diferente, não como eles fizeram. Conforme diz a história, a lenda, o conto, seja como vamos chamar a história de Adão e Eva, mas não passamos a entender, não é compreensível um Deus assim que permitiria tanto sofrimento à humanidade inteira no decorrer de todo o tempo, devido a um erro do passado. Passamos então a pensar, mas então, se Deus, Ele é justo e bom, por que Ele permite isso? Por que alguns, numa situação dessa, vão indo sempre com sofrimento, com muita dificuldade, acabam desencarnando, não tendo a oportunidade de um tratamento, de um acompanhamento, não conseguiram vencer o câncer ou uma outra doença e acabam desencarnando. Outros, então, talvez que nasceram na mesma época, tiveram todas as oportunidades, um corpo saudável, não tiveram doenças que se desenvolveram no seu corpo, mas ao passar dos anos, dos tempos, não cuidam do seu corpo, começam a fazer uso do álcool, das drogas, de uma vida desregrada, descuidada, praticamente causando um suicídio indireto. Tantos outros querendo viver e uns, de alguma forma, levando vida assim. E Deus permitindo que vivam e que outros morram. Permitindo que pais sofram tanto com um filho que vai cedo, ou com o sofrimento de um filhinho, de um ente querido. Onde estaria a justiça de Deus numa situação dessas? Uma mãe desvelada, que cuida, que muitas vezes lutou para dar o sustento aos filhos, sendo pai e mãe dos seus filhos, e eles ainda pequenos, numa hora para outra, desenvolve o câncer nela. E ela passa então a lutar pela vida e não resiste. E os filhos, já com toda a dificuldade que enfrentam, ficam eles então desamparados. Aonde a justiça de Deus, em tantas situações, de pais, de famílias inteiras, cuidadosas e responsáveis, que pegam o seu carro com todo cuidado, respeitando as leis de trânsito,
andando nas estradas, fazendo uma viagem, num passeio tranquilo, que teria que dar tudo certo, pelos cuidados, pela responsabilidade que tomam. Mas de repente, alguém imprudente causa um acidente irresponsável, exterminando com aquela família, causando a morte do corpo físico, desencarne naquele momento de todos os familiares ou de alguns deles, trazendo toda dor e sofrimento. Por que Deus permite situações assim? E nesse aspecto, Allan Kardec dedicou um bom espaço, dentro do capítulo 5, para tentar trazer luz a essas questões, um entendimento para que pudesse nos alimentar essas dúvidas e esclarecer que Deus, Ele é amor, Deus é justo e Deus é bom. E não há como entender a sua justiça, não há como compreender Deus, não há como nós aceitarmos o nosso pequeno entendimento que temos ainda, a existência de Deus, o seu amor e a sua justiça, se olharmos num âmbito, como falei, geral de apenas uma existência. Porque se analisarmos todas as situações de sofrimento que acontecem no mundo, que talvez nós já passamos por sofrimentos atrozes e difíceis, se nós não olharmos a vida e entendermos ela como uma continuidade, como situações que, por vezes, nós viemos colhendo de existências passadas, de escolhas nossas lá no passado, e que hoje elas vêm, de alguma forma, até nós, como um resgate, como uma forma educativa para nosso crescimento, nós compreenderíamos Deus. E aí que está a grande grandeza, a grande verdade, o grande conhecimento que a doutrina espírita nos traz. E quando nós abrimos a mente para compreender isso, é como que se descortinasse os horizontes para todos nós. Eu falo por experiência própria que foi essa uma das questões que me trouxe a doutrina espírita, compreender o sofrimento, entender a causa de tantas dificuldades. Porque em muitos casos, muitas pessoas, parece que por mais que elas lutem, façam tudo certinho, busquem de uma forma correta viver, acertar as coisas, se esforçam, parece que uma força externa muito grande sempre estão a puxar o tapete delas. E como que com uma fatalidade as coisas dão errado, não dão certo. E essa pessoa ela sai de uma situação e vai para outra, e as coisas sempre amarradas, num sentido assim, na sua existência, trazendo sofrimento daqui, sofrimento dali, dificuldade daqui, dificuldade dali. E a gente não compreende. E busca, de alguma forma, sedentos, com uma fome espiritual muito grande de compreensão e de conhecimento. E aí a gente passa a entender aquela passagem de Jesus, que ele diz: prova da minha água, toma desta água, que não sentirás mais sede. Porque nós passamos a compreender o porquê das situações na vida. E então passamos a entender que o nosso momento presente ele é muito importante. É tão importante quanto tudo que estamos vivendo. Porque é dele que vamos construir o nosso futuro. Não um futuro só agora, próximo de alguns dias, meses, anos. Talvez, para quem tiver a oportunidade de chegar à velhice, numa velhice um pouco mais feliz, mas sim o nosso futuro de espíritos imortais que nós somos. Porque é muito importante nós respeitarmos o próximo, nós amarmos o próximo, respeitarmos a família, respeitarmos nosso cônjuge, os nossos filhos, amarmos e darmos amor, ajudarmos a quem precisar e o que estiver ao nosso alcance também, buscarmos movimentar no entendimento de que estamos em crescimento constante,
que ele não para. Eu posso ter 15 anos, eu posso ter 30, 45, 60, 80 anos e eu estou aprendendo ainda. E isso que eu estou aprendendo, eu estou construindo dentro de mim uma capacidade muito grande de mudar o meu futuro. Então nós estamos sob uma lei sim de causa e efeito. E isso Kardec deixou bem claro, que seria como se fosse um determinismo de alguma forma, que certas situações elas estão sim determinadas a acontecer na nossa existência. Mas até o momento que nós decidimos então puxar e segurar as rédeas das nossas vidas e passar a mudá-las então através das nossas atitudes, do nosso entendimento. Porque algumas situações realmente nós não vamos conseguir mudar. Talvez em algum momento vamos ter que enfrentar uma doença grave que não vai ter o que fazer. Que a grande cura sim vai ser para o espírito, na forma de entender, com a resignação, com o entendimento, que precisamos sim compreender o porquê que aquela doença veio até nós e que não há o que fazer naquele momento. Então isso será um grande aprendizado para o espírito. O que será que ele fez lá no passado que hoje ele está colhendo? Ou o que ele pediu para poder, de alguma forma, crescer com aquilo ali? Passamos então a ter que levantar a nossa cabeça e olhar lá no horizonte à frente. Porque talvez agora, no momento, o que nós estamos apenas vendo é o sofrimento, é a dificuldade. É algo que não vamos conseguir, talvez, nesse momento, transpor. Mas há um grande aprendizado para isso. Em outras situações, aquela doença vai vir, aquela situação difícil vai vir, e nós vamos sim conseguir vencer ela. Mas, mudando atitudes, mudando hábitos interiores, buscando, de alguma forma, uma moratória perante Deus, perante a espiritualidade superior que ajudou na nossa programação reencarnatória. Talvez até, num pedido nosso, ou por de alguma forma, uma imposição, por alguma expiação, um resgate, um tipo de pagamento pelo que nós fizemos no passado e que precisamos agora então quitar. Mas se nós compreendermos e estivermos num caminho evolutivo de crescimento, de buscando sim de alguma forma nos melhorarmos, quem sabe venceremos e Deus nos dará outra oportunidade de continuarmos aqui. Em algumas situações ocorrerão mudanças na nossa existência, difíceis, mudanças que teremos que nos adaptar diante mesmo do que está acontecendo na atualidade, porque estamos justamente reencarnados nessa existência, passando por esse momento, onde muitas famílias estão em casas em quarentena, idosos, sozinhos, precisando ali ficar para poder se proteger, famílias, os pais, famílias no sustento, tentando que arriscar, sair trabalhar, enfrentar situações, o medo, a angústia. O que isso quis nos dizer, essa situação atual da humanidade? O que está querendo nos ensinar? Por que nascemos nessa época tão difícil? Por que não ficamos na espiritualidade aguardando o tempo certo? Um tempo mais fácil, um tempo melhor, onde não há tanta violência lá fora, onde não há tanto sofrimento, onde não há a fome, a miséria, as doenças, onde já descobriram a cura dessas doenças. E aí sim viéssemos nascer num tempo melhor, onde poderíamos desenvolver melhor nossa intelectualidade e crescer com isso. Mas não, nós precisamos nascer na década de 60, de 50, 60, 70, 80, 90, e agora estamos passando por isso. Crianças que tiveram que nascer alguns anos atrás e agora passam por situações assim também. Porque tudo há um objetivo. Nós estamos numa grande caminhada. Numa caminhada em que é necessário ainda o ir e o vir. Que alguns ainda necessitam ficar aqui 2, 3, 4 anos para a sua evolução, para também a evolução e de alguma forma o crescimento dos pais também, mesmo que de uma forma difícil.
precisarão ainda ver entes queridos desencarnarem. Precisaremos ainda muitas vezes compreender que o material não é tudo. E para isso, por vezes, muitos perdem os bens. A vida dá um reviravolta e a dificuldade vem porque precisa aprender ainda. Tantas situações. Compreender o porquê que aconteceu um acidente com o nosso corpo. Sobrevivemos, mas ficamos com sequelas graves. O que a vida quer nos dizer com isso? E mesmo diante de todas essas dificuldades, o grande objetivo da vida é encontrar o sentido dela. Encontrar a fórmula de mesmo em meio a tudo isso, ser feliz. De buscar nas pequenas coisas da vida a felicidade e de agradecer. De buscar de uma forma grata, de uma gratidão interna. Olhar a Deus e dizer muito obrigado por tudo. Obrigado pelas mãos que eu tenho, que eu posso trabalhar, pelos braços que se movimentam, mesmo que talvez eu tenha alguma dificuldade, talvez tenha apenas uma mão, um braço, uma perna, talvez eu não consiga mais movimentar as pernas, mas eu tenho acesso a uma cadeira de roda, os olhos que eu posso enxergar tantas coisas boas, mesmo procurando as coisas negativas, eu posso me esforçar mais e ver coisas boas, de estar saudável, ou ainda tendo força de lutar pela vida, mesmo com uma doença difícil. Mas Deus está me dando a cada dia força, e a cada dia eu tenho um novo dia para poder aproveitar aqui, nessa existência, porque ela não cessa. O corpo físico fica, mas a vida continua, e a vida plena, porque aqui é apenas um momento, a vida real é a vida espiritual. Pedimos e deixamos saudade. Lá no mundo espiritual nós nos reencontraremos e mataremos a saudade com outros entes queridos que nos aguardam e que um dia também se despediram de nós quando nós viemos para cá reencarnar, mas nos aguardam ansiosos e querem sim que nós possamos passar por essa existência não com ingratidão no coração ou com mágoas, mas vitoriosos, resignados, mas principalmente guerreiros que lutaram e que fizeram o melhor por si para evoluir nos sentimentos, mas também ajudando o próximo a evoluir, ajudando a cada um, doando amor e doando uma parcela boa para este mundo. Um mundo que estamos construindo para nós no futuro, que estamos deixando para os nossos filhos e que cada um tem responsabilidade dele, seja no cuidado ambiental, seja na moral, na questão moral do mundo que está, nas escolhas políticas, em tudo. Nós temos responsabilidade. Deus nos deu essa oportunidade de aqui nascermos e de sim ajudarmos na construção desse mundo. E se Ele ainda está assim hoje, trazendo para nós sofrimento, é porque lá no passado nós também construímos, de uma forma errada talvez, muitas situações e hoje precisamos estar aqui para ver a consequência delas. Todos passamos por situações sim difíceis, mas são muitas situações boas também. E o amparo divino sempre está a nos acompanhar. Como um Pai amoroso, Ele nos olha, nos ajuda e mantém sempre ao nosso lado, a nos observar e amparar amigos espirituais, espíritos que já estão num patamar evolutivo melhor e que nos cuidam, que nos inspiram, que nos amparam sempre. Nos colocou a doutrina espírita à nossa frente para que pudéssemos aproveitar desta água viva e pudéssemos assim então ter esta luz para iluminar o nosso caminho. Não nos tirando os obstáculos, mas nos ajudando a enxergá-los, ou qual o caminho melhor tomar, qual atitude, ou então a melhor forma de aceitar e de compreender que a vida é uma grande escola. E o grande sentido da vida é o aprendizado, é aprender a amar, a compreender
a aceitar como espíritos que somos, que possamos sempre aproveitar essa oportunidade. Eu deixo então como sugestão de leitura para que cada um que queira compreender mais e entender também o pensamento de Kardec, tudo aquilo que ele deixou, porque é muito profundo o que ele nos coloca então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 6, causas anteriores das aflições, onde então conseguiríamos sim compreender melhor essas questões todas e então passar a entender que estamos aqui sim para sermos e construirmos a nossa felicidade. Eu agradeço muito a atenção de todos e vamos agora nesse momento então fazer uma prece para que vocês nos seus lares e eu também aqui possamos então nos mantermos ainda conectados por um momento com os amigos espirituais e assim também, mesmo dos nossos lares, não com a presença física, porque sabemos que ela é apenas física e estamos sim a viver imortais que somos dentro do corpo físico, mas a nossa vida é espiritual. E na espiritualidade, nesse momento, estamos sim sobre vibrações de pensamentos amigos do mundo maior, de amigos espirituais que nos querem bem, e principalmente de Jesus, nosso querido Mestre, e de Deus que é Pai de todos nós. Então a eles nesse momento, nós dirigimos os nossos pensamentos numa forma de gratidão por tudo de bom que nós recebemos todos os dias. Sejam situações agradáveis e que por vezes até esquecemos de agradecer, mas estamos usando esse momento agora para agradecer. O lar que nós temos, o teto que nos abriga do frio, da chuva, da família que temos, que foi a família que nós merecemos e que estamos construindo e aprendendo a amar e amando a todos. Agradecendo sim pelo nosso trabalho ou pelo trabalho que virá, mas de alguma forma sabendo que o Senhor sempre nos ampara, Deus, e que não vai deixar nos faltar o alimento, porque nos ama e nos cuida. E nós também temos a capacidade sim, e precisamos acreditar que podemos sim buscar a cada dia o nosso sustento físico, mas também o nosso alimento espiritual, o nosso crescimento. Que assim, com esse pensamento, nós possamos conduzir num sentimento de gratidão, num sentimento de reconhecimento do amor de Deus, esse pensamento, essa emoção, esse sentimento a todos aqueles que passam um mundo de dificuldades, que perderam entes queridos ou que lutam pelas situações que estão passando no momento ou que ainda irão passar, mas que sempre possam ter em mente e que esse pensamento chegue na forma de esperança, que não desistam, que a vida é linda, que é preciso sim passar por momentos difíceis como lições, mas que nós vamos sim todos ser um dia felizes. Agradecendo tudo, então, pedimos permissão para encerrar então a reflexão e a prece nesta noite de hoje. Que assim seja. Obrigado a todos então e que possamos permanecer em paz. Muito obrigado.